Nandinho, 39 anos, foi poupado do jogo do meio de semana contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. O Atlético foi derrotado de virada e o técnico Cuca classificou o resultado como inadmissível. Nas últimas semanas, o Cuca tem se mostrado um pouco incomodado com o elenco enxuto do Atlético. Como a janela só abre em julho, ele vai com o que tem nessa rodada em que o Atlético, dependendo dos resultados, pode até terminar como líder. Vamos ouvir o Cuca. Eu tenho e vou valorizar os meninos que estão aqui, é com eles que a gente pode chegar a essa liderança, co-liderança hoje, é com eles que a gente pode ir lá na Venezuela quarta-feira e continuar líder da nossa chave, quem sabe de toda a competição, o melhor participante que hoje a gente é, ao lado de um argentino. Então, esse pessoal aí tem que ser valorizado. Muito bem, palavra do técnico Cuca. Gente, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense nunca perdeu para o Vasco jogando na Arena da Baixada, inaugurada em 99. Vejam só que tabu. Júlio Guimarães, boa tarde para você, para a imensa torcida do Vasco em todo o Brasil. Boa tarde. Oi, Guga. Boa tarde para você também, para todo mundo que está em casa nos assistindo. O Vasco vai em busca dessa vitória inédita contra o Atlético Paranaense aqui na Arena pelo Brasileirão para tentar encerrar uma sequência de 3 derrotas seguidas na competição. O time vai para a segunda partida consecutiva sob o comando interino do técnico Rafael Paiva, que é o time sub-20 do Vasco. Ele comandou a equipe contra o Fortaleza no meio de semana pela Copa do Brasil, empate em 0-0 fora de casa, e ele vai mudar a formação para o jogo de hoje. Tira o esquema com 3 zagueiros, coloca 2 zagueiros e mais um homem no meio de campo. Por isso saiu o Rojas, entrou o Galdames no meio de campo e tem uma mudança no ataque também. O Rossi, mais experiente, entra no lugar do Ryan, que fica no banco de reservas. Rafael Paiva contra o Fortaleza quis que o time adotasse uma postura mais organizada defensivamente. Hoje a estratégia é um pouquinho diferente. A gente vai ouvir agora o treinador interino sobre o que ele quer da postura do Vasco em campo na partida. A estratégia é a gente tentar equilibrar um pouco mais o jogo, né? Eu acho que a gente fez um jogo, a gente se defendeu muito bem em Fortaleza, né? Eu acho que a estratégia ela foi boa porque a gente conseguiu trazer o resultado para deixar a gente vivo, né? Para o jogo da Copa do Brasil. E agora a gente tem que avançar para tentar equilibrar um pouco, para tentar ter um pouquinho mais de posse, para a gente tentar ser um pouco mais no ataque. A ideia é ir em cima dos comportamentos para a gente jogar um pouco mais. Muito bem, palavra dos técnicos. Vejam só que dado curioso, o Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Tem uma média de 17 finalizações por jogo. Só que fez 4 gols. Começa pelo final, então, pelo visitante. Maestro, boa tarde. Como é que faz para balançar? Roger, o pessoal que está com a gente, sem dúvida o Atlético é um adversário muito indigesto por caso, não somente pelo tabu, mas principalmente pelo momento. A derrota para o Ipiranga foi um acidente de percurso, a gente pode dizer assim, tanto pela boa colocação que o Atlético tem, principalmente jogando dentro de casa. Que parada dura para o Vasco voltar a vencer. Venceu na estreia e depois só perdeu pelo Brasileirão, Roger. Boa tarde. Isso, Guga, mas antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande, porque foi um estado que eu fui muito feliz morando lá. Eles me abraçaram demais, fiz muitos amigos, tenho família lá hoje, né? Minha sogra mora no Rio Grande, em Novo Hamburgo. Tive lá 3 semanas atrás, passei por essa região, por Lajeado, por Passo Fundo. Então é uma terra que eu sou apaixonado e fui muito abraçado lá, tenho que devolver esse carinho, esse abraço e estou aqui na minha corrente energia positiva para que tudo passe o mais rápido possível, né? Em relação ao jogo, eu acho que o Vasco faz uma modificação em relação ao time, pelo menos no aspecto tático, em relação ao que jogou em Fortaleza, né? Tira um jogador da zaga, o Rojas, bota o Galdames no meio-campo para tentar fazer isso que o Paiva acabou de dizer, né? Pelo menos ter um pouquinho mais de posse. Só se defendeu no jogo de Fortaleza, vai tentar de alguma forma ter uma defesa consistente, mas também conseguir criar algumas dificuldades para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um outro time jogando dentro de casa. É um ataque muito vertical, muito veloz, se aproveita do campo. O Atlético, falei o quê? Atlético, não, eu digo, ele é frenético para matar. Sim, frenético. E em contrapartida, o Cuca está muito incomodado quando o Atlético sai dos seus domínios, né? Que não consegue passar muito perto daquilo que apresenta em casa. Vai ser um jogo muito interessante. Eu acho que sim. Vocês todos convidados, convidadas aqui o nosso Telaço para incluir, trazer vocês com a emoção do futebol para a Arena da Baixada ou Liga Arena. Vem cá, vamos falar um pouquinho agora, a gente dá uma pausa em Atlético e Vasco. A rodada do Campeonato Brasileiro, temos um jogo simultâneo
ao nosso aqui e informaremos tudo, né? Temos imagens ao vivo também do Barradão para falar de Vitória e São Paulo, rodada que começou ontem. Aí, ó, imagens ao vivo com o drone da Globo também, bom público. O Vitória voltando depois de 10 anos à elite do futebol brasileiro. É mais um bom jogo para a gente acompanhar na tela da Globo, com informações simultâneas durante a partida entre Atlético e Vasco. Rodada começou ontem, né? Com 3 empates, vejam só, ninguém venceu. 2-2 para Fluminense e Galo. Tivemos um empate também em Bragança Paulista entre Bragantino e Flamengo. E o 0-0 da rodada ficou para Corinthians e Fortaleza, que abriram assim a rodada de número 5 do campeonato. Vamos nessa então, com os gols da rodada. Lances da rodada oferece Natura. E se você conhecesse sua mãe como ela conhece você? Muito bem, lá no Espírito Santo, Fluminense fez 1-0 com o Cano. Na jogada do Marquinho pela direita, ele cruza e ele se machuca no lance, mas seguiu na partida. 1-0 para o Tricolor. Saída errada e o Renato Augusto vai receber esse mamão com açúcar, ó, para dominar e bater na saída do goleiro. 2-0 para o Fluminense. O Galo tá jogando bola, teve um mês de abril espetacular. E o Vargas, que andava meio sumido, resolveu aparecer. 2 gols para ele, entrou para balançar a rede, olha só. Entra para com um toque na bola diminuir o placar. E ele mesmo empatou de cabeça, 2-2, placar final. Vamos para Bragança, 1-1. Pedro Henrique abriu o placar assim, ó, de cabeça. 1-0 para o Bragantino. E no segundo tempo, Bruno Henrique dominou na saída do goleiro e empatou. 1 ponto para cada lado. O Flamengo reclamou demais da arbitragem ao final da partida. O Breno Lopes, gente, perdeu esse gol no empate 0-0 entre Corinthians e Fortaleza. Aquele ex-Palmeiras, o herói da Libertadores no Maracanã em cima do Santos, com aquele gol de cabeça. E o João Ricardo salvou o Fortaleza. O Corinthians também chegou, ó, com 3 defesas. Foi importante o goleiro do Fortaleza para esse ponto. Muito bem, daqui a pouquinho voltamos. 3h52, às 4 da tarde, horário de Brasília, bola rola. Futebol na Globo, aqui é emoção. Muito bem, daqui a pouquinho, bola rolando. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro para Atlético Paranaense. Imagens ao vivo da Arena da Baixada, a Liga Arena. Olho na classificação do Campeonato Brasileiro para a gente entender a importância da nossa partida aqui. A torcida do Vasco marca presença, arrastando multidões em qualquer canto deste país. Olha só, gente, Furacão pode ser líder. Informa tudo aqui na Globo, Atlético Goianiense e Cuiabá. Faltam 3 minutinhos para a bola rolar. Vamos às escalações. O Atlético nunca perdeu para o Vasco na Liga Arena ou Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Com seu torcedor querendo mais uma grande apresentação como aquela na estreia contra o Cuiabá. Bento no gol, goleiro de seleção brasileira. Léo Godoy na direita, Esquivel na esquerda. Kaique Rocha fazendo uma boa temporada com o Gamarra, um dos reforços da temporada no miolo da zaga. Fernandinho e Eric com o Zapelli mais pensante, né? Mais armador da equipe, levando essa bola à frente para Canóbio, que vive bom momento também. Pablo e o Coelho, que tem uma disposição tática importante na cabeça do técnico Cuca, campeão brasileiro, tanto pelo Palmeiras como pelo Atlético. O Vasco, escalado, vem de bom empate fora de casa com Fortaleza pela Copa do Brasil. Olha só, Léo Jardim no gol. PH na direita, o Paulo Henrique com o Piton na esquerda. Maicon segue como titular no miolo da zaga ao lado do Léo, capitão da equipe. No meio-campo, 3 jogadores essencialmente marcadores, né? Hugo Moura, Matheus Carvalho também apelidado, conhecido como Cocão, e o Galdames. Rossi de um lado, David do outro e Verratti é o comandante do ataque do Vasco. Equipe do Rafael Paiva, o Vasco à procura ainda de um técnico efetivo. Anderson Daronco é quem apita, já foi do quadro da FIFA um dia. Ele é do quadro da FIFA, perdão. Luanderson Lima é o bandeira número 1. Michael Stanislau é o bandeira número 2. E lá na salinha do vídeo a gente tem o Pablo Ramon. Que eles façam um bom trabalho. É um campeonato brasileiro marcado por muita reclamação de diferentes lados da arbitragem. Muito bem, Flávio Darim, outras do Furacão, me conta. Olha, Guga, apesar da oscilação nos últimos jogos, 2 jogadores estão com a moral lá no alto. O Canóbio gols
e o Zapelli foi chamado para uma conversa particular com o técnico. O Cuca, que é um Zapelli mais... As conversas, explorado muito as conversas com os jogadores. E os líderes do elenco têm sido muito importantes também nesse momento. O Maicon, Guga, que você citou agora na escalação, mantido como titular. Assim que o time subiu para o aquecimento aqui no campo, chamou todo mundo para cumprimentar a torcida que está presente aqui. Então o objetivo é a união do grupo e também trazer a torcida cada vez mais para o lado do Vasco para passar por esse momento difícil. Guga. Muito bem, vai começar Atlético e Vasco, que seja um grande jogo, que as equipes representem tudo que elas significam para muita gente, né? São 2 campeões brasileiros, 2 campeões continentais. Tá aí o Zapelli, armador da equipe do Atlético Paranaense, o David pronto também para levar essa bola com velocidade ao ataque. E a bola já vai rolar. O que é que você está imaginando para o começo do jogo? O Vasco esperando o Atlético, maestro? Eu acho que a postura vai ser exatamente como aconteceu no jogo contra o Fortaleza, né? Vai tentar. Ele faz uma modificação, né? Colocando o Galdames, que pode ser um jogador que tenha mais possibilidade de criação no meio-campo do Vasco. Tá aí o Atlético, que segundo o Roger, é fortíssimo em casa, gente. Olha, força Rio Grande do Sul, estamos com vocês. É uma rodada marcada não só pelo adiamento, né? Mas em função de tudo que tem acontecido. Repito, em um dos estados mais produtivos do nosso país, a maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul. É tudo muito triste. Não bastasse o ciclone do ano passado, agora as enchentes, causando tanta dor a todos nós, não só ao povo do Rio Grande, como a todos os brasileiros em geral. Teto retrátil aberto. Dia de sol na capital paranaense. Vai começar para você, ligado na Globo. Vamos respeitar 1 minuto de silêncio. Ouçam. Em memória a todas as vítimas também do Rio Grande do Sul.